Bom, mais uma aulinha agora de português. Vamos ver minhas tarefas, por favor. Ver se eu já corrigi. Colocaram no chat nada para mim. Hein, Nicolas? Amanda, escreve no chat sim ou não. Senão eu vou abrir o PowerPoint aqui para corrigir meu exercício. Hã? Parei na letra D? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos. Pronto. Tela inteira. Compartilhar. Agora vamos lá. Vou corrigir um por um. O aluno que não colocou, tá? Vamos lá. Essa atividade aqui, se eu não me engano, eu acho que eu já corrigi com vocês. Vou à fazenda. Professora, só falta a segunda parte. Da letra H até a letra Vocês copiaram? D e o número 2. Vocês copiaram? Sim, e você já corrigiu o número 1. A primeira parte. Falta da H agora, pra frente. Mas a H vocês já copiaram? Já. Então, vamos lá, vamos corrigir, então. E a número 2 também já copiaram? Já. Hã? Já. Então, vamos lá. E, Nicolas, que você botou na H? Isto Eu cheira... esqueci de fazer essa atividade, professora. Esqueceu? Esqueceu, Nicolas. Então, vamos lá. Isto cheira a perfume francês. Perfume é uma palavra masculina. É o perfume, né? E quando ela traz a palavra feminina, você só pega a regência da palavra que vem antes. Então, vamos lá. Isto cheira, quem cheira, cheira a alguma coisa. Quem cheira, cheira a alguma coisa. Então, este a que vai entrar antes de perfume não leva artigo definido. E por não levar artigo definido, vai ser um A comum. Então, isto cheira a perfume francês. A comum, sem o acento indicador da classe. Quem cheira, cheira a alguma coisa ou cheira, né? Aí diz assim, quem cheira, cheira a alguma coisa, quem cheira, cheira... Aí vem a qualquer... Não tem como, mas são as duas que eu coloco. Então, caiu certinho em alguma coisa, que é o perfume francês. Então, vai ser um A comum, sem acento. Gostava de andar a pé. Pé é uma palavra masculina. Não pode levar acento indicador da classe, porque não leva artigo definido a. Não tem artigo definido a. Então, é uma palavra masculina. E vai só... Antes da palavra pé, o que eu tenho aí é um A, que é chamado de preposição. Então, gostava de andar a pé. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá ali, de andar. Quem anda, anda de alguma forma ou a alguma forma. Então, este A que vem antes da palavra pé é uma preposição. A comum, sem acento. Ficou cara a cara com o inimigo. Essa regrinha eu coloquei para vocês. Cara a cara. Palavras repetitivas. Palavras repetidas não leva acento indicador da crase. Então, ficou cara a cara com o inimigo. Bota um azinho aí para mim, tá? Comum, sem acento indicador da crase. Vamos lá. Ainda não há muita coisa a fazer. Mais uma regrinha.
antes de palavras no infinitivo. Ó, verbo fazer está no infinitivo. Portanto, não pode levar acento indicador da crase antes do verbo no infinitivo. Então, olha só, o que eu tenho? Letra H. Só a regência do verbo cheirar. Perfume é o, não é a. Gostava de andar a pé. Andar a pé. Pé, palavra masculina. Então, não pode levar o acento indicador da crase. Ficou cara a cara com o inimigo. Cara a cara, palavras repetitivas. Dia a dia, cara a cara. Então, não tem como levar acento indicador da crase. Então, regras. Ainda há muita coisa a fazer. Fazer, verbo no infinitivo. Portanto, ele só vai levar artigo se ele for substantivo, tá? Se ele for substantivo, aí vocês podem transformar o verbo em uma palavra substantivada. Então, ainda há muita coisa a fazer. Aí, esse fazer vai ser um substantivo, né? Eu transformei ele em uma palavra substantivada, então, não puxei a regência, puxei a regência de coisa. Quem tem coisa, alguma coisa, não, a fazer, não tem nada a ver com a minha perguntinha. Que nem todas as palavras a gente consegue puxar a regência legal, né? Ainda existe, aí no verbo caso é existir, existe o quê? Muita coisa a fazer. Antes de verbo no infinitivo, não vamos usar crase. Chegou 2 horas, horas determinada, né? Quando se fala em horas, nós vamos usar o acento indicador da crase sim, tá? Para horas. Então, vamos lá. E adjunta adverbial de tempo também, né? De noite, a gente vai botar no D. À noite, à tarde, amanhã bem cedinho. Então, quando eu falo em adjunta adverbial, são locuções adverbiais de tempo. Aí eu preciso do meu acento indicador da crase. E para as horas também. Quando você fala em horas, né? Tempo marcado. Então, chegou às 2 horas. Aí eu vou precisar de um acento indicador da crase aqui. No AS. E só saiu, ó, à noite. O que significa? Ele vai sair à noite, já saiu, né? Ou sairá à noite. Uma noite não está em sentido figurado, nem 2 horas está em sentido figurado. Não acabei ainda, tá? E agora? Nicolas, consegue fazer para mim a M? Professor, eu tava vendo aqui meu irmão que ele tá de palhaçada, eu não escutei nada que você falou. Eu não entendi nenhuma explicação. Ah, não acredito. Vamos lá. Mas você já fez todo o exercício, Nicolas? Não, Deixou tudo em branco? tá em branco. Você não tentou nem fazer? Hein, Nicolas? Responde rápido. Professor, eu tava vendo meu irmão ali que ficou de palhaçada. Não conseguiu, né? Não tentou. Vamos lá. Então, tudo bem. Então, a letra H, nós não vamos colocar vogal antes da palavra perfume, que é o perfume. Tá? É uma palavra masculina. Vamos pedir a regência só do verbo cheirar. Isto cheira. Que cheira, cheira a alguma coisa. Perfume, palavra masculina, então vamos colocar um A comum. Uma preposição que é a regência do verbo cheirar.
Então, a letra H é A comum. Aí vou para B, para I, né? Voltei para H, vou para I. Gostava de andar a pé. A pé é uma palavra masculina. Portanto, não posso colocar artigo definido a, tá? Então, vamos lá. Então, Nicolas, primeiro detalhe. Palavra masculina, não leva artigo definido. Antes de verbo, não leva artigo definido. Palavras repetitivas, reco, corre, não leva palavras masculinas. Ou, perdão, não leva o A com acento indicador da crase. Por quê? Porque aí vai entrar o A comum. Já é norma, já é observação que eu botei no caderninho de vocês, tá? Chegou 2 horas. Primeiro ele botou, ainda há muita coisa a fazer. Fazer, verbo no infinitivo. Não vou colocar o acento indicador da crase antes do verbo no infinitivo. Muitas vezes, o fazer no infinitivo, ele está fazendo função de substantivo. Então, ainda há muita coisa a fazer. Aí, esse fazer está fazendo função de substantivo. Mas, quando eu não uso o artigo definido antes do verbo, ele não faz função de substantivo. O que nós precisamos entender é se eu tenho a regência da palavra que vem antes, ou se é um artigo definido antes da palavra. Eu já cansei de falar para vocês, olha só, o cantar do pássaro me assusta. O pular do gato... peraí. O pular do gato. Gente, eu peguei o verbo pular, transformei em substantivo, botei com artigo. Então, todos os verbos. Eu tenho um infinitivo. Peraí. Peraí, estou cantando. Peguei o gerúndio. Não, o gerúndio eu não peguei. O gerúndio está fazendo parte de uma locução adverbial, né? Uma locução verbal. É isso que eu digo, está 2 verbos fazendo função de um só. Tudo isso eu tenho que prestar atenção. Ali é fazer, está no infinitivo. Eu colocar um artigo antes dele faz função de substantivo. Ele não é o verbo principal da oração. O verbo principal da oração na K é o A, é o verbo haver, terceira pessoa. Assim mesmo, ainda existe muita coisa. Ele está fazendo papel de impessoal. Né? Está no lugar de existir. Ainda existe muita coisa a fazer. Ainda existe muita coisa a fazer. E a K vai ser um A comum. Então, vai ser uma vogal. Ótimo. Eu estou botando ele como palavra substantivada, então eu posso colocar uma vogal antes de fazer. Não considerar verbo. Chegou, o verbo chegar. Só que existe uma norma. 2 horas e só saiu à noite. Quando se trata-se de horário, cumprido o horário, nós vamos colocar o acento indicador aí, porque a hora está determinada, né? Mas muitas vezes as palavras horas vêm em sentido figurado. E quando vem em sentido figurado, ele não pode funcionar de espécie alguma, funcionar como hora determinada. Vou colocar acento indicador da crase ou não, porque antes de horas tem acento indicador da crase. Mas eu preciso ter horas, né, estipuladas. Eu vou dizer, daqui a 1 hora eu saio. Daqui a 1 hora não é a hora que eu vou sair. Não é às 13 horas, 14 horas que eu vou sair. E sim contar um tempo para ficar nesse ambiente aqui durante 1 hora. Depois de 1 hora que eu vou pensar em ir embora. Vou para outro lugar. É isso que eu tenho que observar e prestar atenção. Tá? Vamos lá, então. Chegou do AIS. Vamos botar o AIS com acento indicador da crase. Chegou às 2 horas e só saiu à noite. Bota um A com acento indicador da crase também.
Por quê? Porque a noite é uma locução adverbial. Aí eu venho para M. Nicolas, está prestando atenção agora? Tá, Nicolas? Vendi a prazo o relógio que ganhei numa rifa. Vamos fazer uma perguntinha de objeto direto aí? Vendi o quê? Alguém pode me responder o que foi que eu vendi? Vendi o quê? O relógio. Hã? O relógio. Vendi o relógio que ganhei numa rifa. Pega a oração toda, tá? Ali é um objeto direto, pode ser a oração toda. Isso aí você vai aprender depois a estudar lá na orações subordinadas substantivas. Então, vendi o quê? O relógio que ganhei numa rifa. Sobrou para mim a prazo. É o modo que eu comprei o relógio. Como é que você comprou o relógio? De que forma? A prazo. Então, eu tenho uma locução adverbial. O que eu tenho aí, hein? Como é que esse A entra para mim aí? Tem uns As que são obrigadas a entrar com crase, são obrigatórios, tá? Casos obrigatórios. Outros são facultativos. Outros não permitem crase de espécie alguma. Quem vai me dar a resposta de a prazo? Diana? Ninguém vai me responder? Então, me coloque um A com acento indicador, né? Uma locução adverbial. A maneira de, a sorte de, as pressas, a prazo. Vamos ver se tem mais. Tem vários, né? Uma locução adverbial. Vendi o relógio que ganhei numa rifa, mas vendeu como? A prazo. Fez referência às, no caso ali, eu vou botar um às suas colegas. Mas eu quero saber que referência a pessoa fez, né? Fez referência às suas colegas. Tem um às aí, gente. Vamos pedir a regência. Quem faz referência a alguém. Vamos lá, gente, abrindo o fone para responder. Quem faz referência a alguém, as suas colegas. Olha só, Nicolas, suas aqui é um pronome possessivo. Portanto, antes de suas, antes de pronomes possessivos, são todos os pronomes, tá? Nem pensar no tratamento, não entra crase, mas senhorita, dona e senhora, né? Pode levar acento indicador, sim, mas é facultativo também, mas só esses termos que eu falei. Não é pronome de tratamento, Vossa Majestade, Vossa Excelência, colocar crase não, tá? Eu só falei dona, senhorita, e se eu não me engano, senhora, também botei um caderninho de vocês. Então, posso usar uma crase dependendo da palavra que vem antes também, tá? Olha só o que eu tenho aqui antes para vocês aqui, ó. A palavra referência. Fez referência, quem faz referência a alguém, a alguma coisa. Então, você tem suas aqui. Pedi, sim. Pedido da minha oração ali, eu pedi a regência. Ah, então referência tem regência a. Então, as suas colegas, eu vou juntar. Vou botar um as também, porque suas está no plural, né? Aí eu vou colocar um A com acento indicador da crase. Aqui, tá? Então, fez referência. Quem faz referência a alguém.
E esse alguém, quem é? Suas colegas. Então, vai levar o acento indicador da crase? Vai. Vai ser singular ou plural? Vai ser plural. Então, fez referência às suas colegas. É um as com acento indicador da crase. Agora eu digo assim, conheço a Bahia. Conheço a Bahia. Quem conhece, conhece a algum lugar. Conheço a Bahia. Agora vamos ver se está certo. Vamos ver a letra O. Quem vai me dar a resposta da O? Da letra O, né? Quem vai me dar a resposta? Hein? Alguém pode me responder? Ninguém? É aqui em casa? Aqui em casa? Não ouvi. Fala de novo, Ana. Conheço a Bahia. Esse Bahia tem acento de Caru da Crase ou não? Quem conhece, conhece. Conheço o quê? Olha a pergunta de objeto direto. Quem conhece, conhece algum lugar. Não tem preposição na minha fala. Então, eu vou colocar objeto direto aí, ó. Conheço a Bahia. Quem conhece, conhece o quê? A Bahia. Então, este a Bahia aqui, eu vou dizer que é o quê para mim? Eu vou colocar a preposição ou vou colocar um A comum, um A de artigo. Coloca isso para mim. E voltamos cedo a casa. Essa última aí eu quero ver quem vai acertar. Tem regrinhas também. Quem vai acertar a última para mim? A turma resolveu sair da sala? Vamos lá. Quem vai completar essa para mim? Voltamos cedo a casa. Quem vai completar para mim? Ninguém vai completar para mim? Então vamos completar. Se a palavra casa estivesse determinada, teria que levar o acento indicador da crase. Mas não está determinada, portanto, não leva o acento indicador da crase. Então, a última é pequena. Voltamos cedo, casa. Conheço Bahia. Fez referência às suas colegas. Voltamos cedo a casa. A casa de quem que eu voltei? Hein? Voltei à casa de quem? Eu só posso colocar acento indicador da crase em cima da palavra casa se ela estiver determinada. Voltei à casa dos meus pais, voltei à casa de Pedro Henrique. Vou à casa dos meus pais, vou à casa dos meus tios. Eu estou especificando aonde eu vou. Se eu não determinar aonde eu estou indo, eu não posso colocar o acento indicador da palavra casa, mesmo sabendo que a palavra casa é uma palavra feminina e a palavra antes dela me pede uma regência. Eu não posso colocar. Foge às regras, foge às ideias contidas na matéria, foge às regras, foge. Então, eu só posso crasear o A de casa no momento em que
ele diga para mim em qual é a casa que ele vai. Qual é a casa determinada, né, dentro das orações? Que casa é essa? Aí eu preciso saber para que eu possa ajudar, né, a auxiliar no assento indicador da classe. Fechou aí? Alguma dúvida em todas essas até a última letrinha? Ainda falta o número 2, né? Amanda, ainda tem 2 ainda? Vamos lá. Eu só fechei para voltar à tela, né? Já que ninguém abre a boca para falar nada. Voltei aqui para dizer para vocês sobre a palavra casa e falar de terra também. Se você falar de terra em sentido de solo firme, você tem a crase antes de terra. E se você não colocar terra como solo firme, colocá-la como um planeta terra, não vai levar o assento indicador? Não, é o contrário. O planeta Terra vai levar, em forma geral, que eu estou falando do mundo, vai levar a crase. Agora, a palavra terra, se referir aonde você pisa, o solo, não pode colocar a crase. É a mesma coisa que você trocar. Pisei no solo, pisei a bordo. Pode trocar pelo termo a bordo, tá? Então, é só regras, essas 2 regrinhas são bem diferentes das demais. São regras especiais só para casa e para terra. E cada um item é só você prestar atenção. Ah, tem gente... Ah, professora, olha só, a Vossa Senhoria... Muita gente coloca, eu já falei isso, a gente não é obrigada a fazer o que todo mundo faz. A gente não coloca a crase antes de pronome de tratamento. E eu ainda dei para vocês, assim, uma exceção. Eu botei dona, botei senhorita e botei... Qual foi? Dona, senhorita e senhora, né? Uma coisa assim. Eu botei 3 itens só como exceção para vocês, tá? Vamos lá. Vou voltar de novo, né? A minha telinha, já que a minha turminha não abre a boca para falar, eu vou corrigir agora a segunda questão. Vamos lá de novo na segunda questão. Agora eu vou para a segunda. Vamos corrigir as orações agora. Vamos ver quantas orações vocês acertaram, né? Vamos aumentar a tela. Classifique as orações abaixo. Olha só, eu fiz uma baguncinha aí, tá? Eu misturei tanto as coordenadas quanto as subordinadas. Estão todas misturadas. Agora vamos ver a letra A. Alguém fez a A para mim? Classifique as orações abaixo. Viajaremos se não chover amanhã. Vamos sublinhar os verbos primeiro? Primeiro verbo, viajar. E depois vocês grifem chover, tá? Porque o viajar faz parte da primeira oração. E chover vai fazer parte da segunda, já que eu tenho uma conjunção C aqui, ó. Eu tenho uma conjunção. Então, primeiro eu vou classificar o verbo viajar, depois a segunda oração. Primeira oração, viajaremos. Quando você sabe o que o sujeito está fazendo, não precisa da segunda oração, você vai dar com um período composto por coordenação. Caso você precise, para entender a segunda oração ou entender a primeira, nós vamos chamar de período composto por subordinação. Isto é, se eu precisar de uma oração da outra para entender a primeira, ou vice-versa. E quando eu não preciso da segunda para entender a primeira, aí já é o contrário. Aí eu já tenho um período composto por subordinação. Ok? Então, vamos lá. Viajaremos se não chover amanhã. Cortem para mim, viajaremos. Aí eu quero saber, mas só vamos viajar? Mais nada, está faltando alguma coisa para eu entender esse viajaremos. Viajaremos para onde? Por quê que nós vamos viajar? Eu preciso saber alguma coisa. Então, eu vou cortar aqui, ó. Viajaremos, corta. Antes do ser, não chover amanhã, tá? Antes do ser.
Primeira oração, viajaremos. Segunda oração, se não chover amanhã. É a minha segunda. Agora eu queria que um aluno abrisse o fone. Vamos lá. Viajaremos, precisa de justificativa, precisa de complemento? Precisa. Então, já tem um período aí composto por subordinação. Não tem por coordenação nessa primeira. Eu tenho um período composto por subordinação. Como assim? Vamos lá. Viajaremos, caso não chover amanhã. A segunda oração, se não chover amanhã, está completando a ideia do viajaremos? Tá. Está justificando? Está dando uma posição? Tá... Eu estou fazendo o quê? Eu estou tendo uma... Olha a minha condição aí. Viajaremos caso não chova amanhã. Que se chover, nós não vamos viajar. Mas se não chover, nós vamos viajar. Então, o que eu tenho aí nessa primeira oração? Eu tenho uma condição. A primeira oração, viajaremos, oração principal. Segunda oração, se não chover amanhã. Oração subordinada, adverbial, condicional. Porque é uma condição. Tá? Eu posso botar até caso, ó, viajaremos caso não chover, não chova amanhã. Não chova amanhã. Então, eu tenho um período composto por subordinação, uma oração principal que é o viajaremos, e se não chover amanhã, uma oração subordinada, adverbial, condicional. Segunda oração. Choveu. Só isso? Mas eu preciso de complemento para saber por que choveu. Eu quero alguma coisa. Choveu. Então, eu preciso da segunda oração para entender a primeira. Então, a minha primeira oração vai ser a oração principal. Por quê? Porque eu vou chamar de período composto por subordinação. Então, choveu, eu vou chamar de oração principal. Conforme era previsto. Olha uma conformidade aí, ó. Conforme era previsto. Então, só choveu de acordo com o que estava previsto, né? Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Então, a minha letra B é choveu, oração principal. Segunda oração, conforme era previsto, vai ser oração subordinada adverbial conformativa. E qual é a oração conformativa na B? Conforme era previsto. É a minha conformativa. Terceira oração. Ele não resolveu o exercício, logo ficou sem nota. Ele não resolveu o exercício. Ora, você está me falando disso agora? E ele não resolveu o exercício? Eu já não sei o que ele fez. Ele não fez o exercício e acabou. Só isso? Preciso de mais alguma coisa para saber que ele não fez o exercício? Lógico que não. Você chegou, ele não fez o exercício e acabou. Não preciso mais saber mais nada. Já completou a ideia de que ele não fez. Então, aí, eu tenho uma oração? Tenho. Eu tenho uma oração coordenada assindética. E a minha sindética, qual é? Logo ficou sem nota. Por que logo ficou sem nota é sindética? Eu tenho aqui, ó, olha um logo, é uma conclusão. Ele não resolveu o exercício e chegou, então, cheguei a uma conclusão que ele ia ficar sem nota. Então, logo, ele ficou sem nota. Eu cheguei a essa conclusão. Então, preste atenção que ele não resolveu o exercício, eu vou dar com uma oração coordenada assindética, e a segunda oração, logo ficou sem exercício. Oração coordenada sindética conclusiva. Ok? Fechou? Coloque, então, conclusiva. E vamos a D.
A hora está passando muito rápido. Resolva o exercício. Já mandei, não preciso voltar atrás. Já mandei vocês resolverem o exercício. Portanto, não preciso de complemento. Então, vai ser chamado de oração coordenada assindética. Essa é a D. Porque você ficará sem nota. Então, eu estou explicando para você resolver o exercício, e senão você ainda não vai ter sua nota. Então, eu resolvo o exercício, oração coordenada assindética, eu não preciso da segunda oração. Mas, já que eu coloquei, eu vou classificá-la. Por que você ficará sem nota? Segunda oração. Oração coordenada, sindética, explicativa. Ok? A D, então, é explicativa. Letra E. Não demore, pois já estamos atrasados. Não demore. Olha, você já entendeu o que eu quis dizer. Eu falei, gente, não demora não, tá? Não demora não, hein? Não preciso da segunda oração, pois já estamos atrasados. Nem saber também para completar a primeira. Não precisa. Então, não demore. É um período composto por coordenação. Então, eu tenho, já que eu não preciso da segunda oração, eu tenho uma oração coordenada assindética. Pois já estamos atrasados. Já estou justificando para você não demorar, porque a gente já está atrasado. Então, eu tenho um pois antes do verbo estar, antes do verbo da segunda oração. Então, eu tenho uma oração subordinada, olha, subordinada, uma oração coordenada, sindética, explicativa. Que susto que eu peguei em vocês agora, né? Então, não demore, oração coordenada sindética. E a segunda oração, pois já estamos atrasados, é uma oração coordenada sindética explicativa. Vamos a F. Ele ficou sem nota, mas não resolveu o exercício. Ele ficou sem nota. Fechou. Ele já está sem nota mesmo. Então, eu não preciso da segunda para saber com vocês que... Mas não resolveu o exercício. Eu não preciso saber da segunda oração agora. Basta a primeira oração para eu analisar. Ele ficou sem nota, mas não resolveu o exercício. Primeira oração. Então, vamos classificar. Ele ficou sem nota com oração coordenada assindética, mas eu tenho a oposição, o oposto aí, que é ele ficou sem nota devido a não fazer as tarefas, mas não resolveu o exercício. Eu vou chamar de oração coordenada sindética adversativa. Então, ele ficou sem nota. Oração coordenada assindética. Oração coordenada sindética adversativa, mas não resolveu o exercício. Fechou a F. Vamos ver se a gente tem tempo. Tem tempo sim. Vamos ver a G. Choveu quando anoitecia. Choveu. Fenômeno da natureza, né? Aí vem, quando anoitecia. Eu tenho outro verbo aí, ó, anoitecer. Também fenômeno da natureza, tá? Não pode, fenômeno da natureza só obedece à terceira pessoa do singular. E o choveu também, terceira pessoa do singular. Então, vamos colocar choveu. Preciso de justificativa. E o anoitecer, tá? Quando anoitecia. E vamos colocar choveu, oração principal. Precisa da segunda.
Quando anoitecia, eu vou chamar de oração principal, oração subordinada adverbial temporal. Então, choveu, oração principal, segunda oração, quando anoitecia, oração subordinada adverbial temporal. Não podemos esquecer também que a gente pode se deparar com verbos, não estão presentes, você não está vendo, mas você sabe que ele existe ali, tá? Então, quando é tempo, temporal. Agora, eu vou repetir a G e vou tirar só vou ocultar ali, para poder a gente fazer a H, tá? Ó, vou ocultar aqui. Então, choveu, cortem para mim, choveu, oração principal. Segunda oração, quando anoitecia, oração subordinada adverbial temporal. Como o torneio não paga prêmios, muitos jogadores renomados não participarão, não, hein? Então, nós temos 2 verbos. Verbo pagar, está aqui, e o verbo participarão, está até no futuro. E o verbo participar. 2 verbos. Pagar e participar. Vamos dividir? Como o torneio não paga prêmios, cortem para mim a primeira oração. Segunda oração, muitos jogadores renomados não participarão. Então, quem não participará? São muitos jogadores. Então, vamos pegar essa oração aí para ser a oração que nós vamos classificar, tá? Então, como o torneio não paga prêmios, eu preciso da segunda para entender a primeira e a primeira para entender a segunda. Muitos jogadores renomados não participarão, como o torneio não paga prêmio. Então, oração principal, muitos jogadores renomados não participarão, porque eu tenho um período composto por subordinação. E como o torneio não paga prêmios? E agora? E agora, José? É conformativa, é comparativo ou é causa? Alguém pode me dar resposta? Eu acho que é causa. Isso aí, porque o torneio não paga prêmios. Eu botei o porquê no lugar do como, né? Porque o como ele só pode ser comparativo, causa ou conformidade. Então, muitos jogadores renomados não participarão porque o torneio não paga prêmios. Então, eu tenho a primeira oração, que é a nossa primeira oração, como o torneio não paga prêmios, vamos chamar de oração subordinada adverbial causal. E a segunda oração, onde está o sujeito, oração principal, que é muitos jogadores renomados não participarão. Ok? Completem de vocês, por favor. Vamos lá. Eu encerrei aqui na segunda. Tá? Deixa eu só sair aqui da minha telinha. Encerramos o número 2 com vocês. Não vou... eu queria deixar as 4 orações, mas eu vou fazer um exercício para a gente, porque já são meio-dia e já saiu muita gente até da aula, né? Mas quarta-feira a gente tem mais revisão agora de crase também, tá? Revisão de orações coordenadas, orações subordinadas, aposto e vocativo que vai cair na prova final. Eu não puxei matéria do ano inteiro, eu puxei as principais. Por quê? Eu puxei matéria do quarto. Fui para poder, né, trabalhar, eu fiz só 10 questões para trabalhar toda a matéria do quarto, tá ok? Bom, já são meio-dia, fiquem com Deus, um beijo para vocês. Não esqueça que quarta-feira tem revisão de toda a matéria no caderno. E para tirar as dúvidas, agora tem que abrir o fone. Se não abrir o fone, como é que eu vou tirar as dúvidas de vocês? Não dá, né? Tem que fazer igual a outra turma. Abre o fone e tira as dúvidas. Façam perguntas, nós precisamos, hein?